Fala galerinha, tudo bem? Vamos começar agora um capítulo que é o capítulo de propriedades coligativas, não é? É um capítulo relativamente rápido, tá bom? Em se tratando de Enem, é um capítulo com um grau de exigência muito pequeno, ok? Mas se você de repente for fazer outros vestibulares, uma questãozinha ou outra de propriedade coligativa pode aparecer para a gente, tá bom? O que nós vamos estudar essencialmente dentro das propriedades coligativas? Quando nós temos, né, uma substância pura, e aí vamos levar em consideração que a gente estuda essencialmente na química, que são soluções formadas pela água, né, como solvente. Então, imagine que você tem a água pura, você tem as propriedades dela bem definidas. Ponto de fusão, ponto de ebulição, não é? Condutividade elétrica, densidade, pressão de vapor. Não é? Então, você tem N propriedades extremamente bem definidas para aquela substância. Não é? Quando você adiciona um soluto, não é? Nesse solvente, gerando ali uma solução, não é? Você ali vai observar propriedades dessa solução que são diferentes em relação às propriedades do solvente puro. Então, as propriedades coligativas vão estudar exatamente isso, não é? Essa variação dessas propriedades, ponto de fusão, ponto de ebulição, né? A volatilidade, quando uma solução é gerada. Ok? Essencialmente é isso. Agora, antes da gente entrar nas alterações provocadas, vamos falar um pouquinho sobre pressão de vapor, não é? O que é essa pressão de vapor, não é? Aqui, essa pressão de vapor que a gente vai chamar de PV, para não ficar escrevendo isso toda hora, né? Ela seria para a gente a pressão exercida pelo vapor. Faz todo sentido, né? Pelo vapor que se desprendeu, de um líquido, não é? E está em uma situação de equilíbrio. Em uma situação de equilíbrio. Como assim? Então vem cá. Ok? Equilíbrio com esse líquido. Como assim? Vamos imaginar uma situaçãozinha para a gente entender melhor. Imagina que eu tenho um recipiente fechado. Né? Vamos imaginar aqui, eu tenho uma coluna. Aqui o desenhozinho rápido. Ok? Vou colocar uma coluna qualquer aqui. Então, imagine ali que eu tenho um recipiente fechado, tá? Para que a situação de equilíbrio com o gás exista, obrigatoriamente o sistema tem que ser fechado. Então, imagine que eu vou colocar aqui um líquido. Ó. Acabei de colocar aqui um líquido dentro desse recipiente, não é? Existe vapor gerado por esse líquido naquele momento inicial? Não, não é? À medida que o tempo passa, não é? Essas moléculas que estão na superfície, elas vão se desprender, né? Elas vão vencer ali a força de coesão que as mantém presas ao líquido e algumas dessas moléculas vão ter energia suficiente para escapar, né? Então essas moléculas que escapam, elas vão, à medida que o tempo passa, produzindo vapor dentro desse recipiente. E esse vapor, né, que se desprende do líquido, ele vai exercer nas paredes desse recipiente uma força, né, que seria a pressão para a gente. Ok. Então, essas moléculas vão se desprendendo, né, ou seja, a quantidade de vapor aqui presente vai aumentando. Né? Então, com o passar do tempo, cada vez mais vapor vai sendo observado lá dentro. Agora, né, à medida também que o tempo passa, parte desse vapor, né, que foi gerado, algumas moléculas, né, ao se chocarem com o líquido, elas acabam ali sendo capturadas novamente. Então, da mesma forma que eu tenho, não é, a vaporização acontecendo, né, nesse caso, eu também passo, em um dado momento, a observar a condensação acontecendo. Não é? Então, vai chegar um momento em que a quantidade de moléculas que sai e a quantidade de moléculas que volta ao líquido, elas são absolutamente iguais. Isso é uma situação de equilíbrio. Eu tenho dois processos, né, em sentidos opostos acontecendo a uma mesma velocidade. Então, quando a gente vai analisar um gráfico
né, sobre esse processo, eu tenho aqui, ó, o tempo, ok? E aqui eu tenho a velocidade. A taxa de condensação, desculpa, a taxa de evaporação, ela é constante, gente. Porque a evaporação, né, se a temperatura for fixa, ela depende essencialmente dessa superfície, né? Ou seja, a taxa de evaporação, ela é constante. Sempre vai evaporar a mesma coisa, tá? No início não tinha vapor, ele foi sendo produzido. E à medida que eu produzo vapor, cada vez mais moléculas acabam voltando dessa fase vapor, né, para o líquido. Então a taxa de condensação ela aumenta à medida que, né, o vapor vai sendo produzido. Então aqui a gente tem a condensação. Quando essas velocidades se igualam, a gente diz que um equilíbrio lá dentro foi estabelecido. As duas taxas são iguais. E nesse momento eu tenho a quantidade máxima de vapor ali dentro existente, né? Porque se X sai, X volta. Então o máximo lá dentro já está presente. E esse vapor que está lá presente vai exercer uma pressão, que a gente vai chamar de pressão de vapor máxima, tá? Que é a pressão exercida por aquele vapor quando ele está em equilíbrio com o líquido ali dentro, ok? E aí, gente, se eu quisesse medir essa pressão de vapor, né, a gente sabe aqui que existe a pressão atmosférica, ok? Empurrando esse líquido para cá, né? E aqui existe também a pressão atmosférica, você tem uma situação de equilíbrio, mas à medida que você produz vapor, né, esse vapor vai empurrar essa coluna para cima, fazendo com que aqui, ó, ocorra, né, uma variação de altura. E essa variação de altura ela vai servir para medir a pressão exercida por aquele gás. Tá? Agora, essa pressão de vapor, gente, ela vai depender essencialmente de duas coisas. Para líquidos puros, estamos falando de líquidos puros. Tá? Então, aqui, ó, para líquidos puros. E aí vamos pensar, né, em um líquido qualquer, ok? Primeira coisa, essa pressão de vapor ela vai variar com uma variável bem previsível, que é a temperatura. Simples assim. Né? Ô, gente, a quantidade de vapor gerada a 25 graus é bem diferente da quantidade de vapor gerada a 50 graus. Se a temperatura é mais alta, mais moléculas conseguem escapar, não é verdade? E, portanto, você vai ter mais vapor ali dentro, exercendo uma pressão maior. Então, aqui, de cara, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Simples assim. E um outro fator que vai ser importante para a gente analisar, ao analisarmos ali pressão de vapor, gente, simplesmente vai ser, se tratando de líquidos puros, tá? A interação intermolecular. Se eu tiver dois líquidos, um líquido A faz interações intermoleculares muito fortes, um líquido B faz interações intermoleculares mais fracas. Quem vai gerar mais vapor naquela mesma temperatura comparada? O líquido que tem interações intermoleculares mais fracas, porque aí essas interações no líquido vão se desfazer com mais facilidade, produzindo mais vapor aqui dentro. Então, né, quanto menor a força da interação, maior a pressão de vapor naquela condição de temperatura que a gente está analisando. Combinado? Então, né, é isso que a gente precisa entender sobre pressão de vapor. E caso nós estejamos trabalhando ali com líquidos puros, por exemplo, a princípio, né, fazendo essa análise, a gente vai ter gráficos dessa natureza. Aqui, ó. Então, vamos imaginar aqui que nós temos três líquidos. Aqui, ó. Eu tenho temperatura e aqui pressão, beleza? Então, olha aqui, ó. Eu tenho três líquidos. Um líquido A, um líquido B e eu tenho um líquido C. E aí eu te pergunto, entre esses três líquidos puros, quem faz interações intermoleculares mais fortes? A, B ou C? O que eu tenho que fazer? Calma. Sempre se você quiser comparar, gente, a temperatura tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Então você vem aqui, ó.
numa mesma temperatura, qualquer temperatura, tá? Qualquer uma. Vou chamar aqui de TX, temperatura X. Quem faz interações mais fortes? Então vamos ver. Numa mesma temperatura, a pressão do ar é maior. Numa mesma temperatura, a pressão do B é intermediária. E numa mesma temperatura, a pressão do C ela é mais baixa. Se a pressão do C é mais baixa, gente, quer dizer que ele gera menos gás, menos vapor. E se ele gera menos vapor, isso quer dizer que as interações que ele realiza são mais fortes. Se o ar tem maior pressão de vapor, quer dizer que ele produziu mais vapor naquela temperatura. Isso quer dizer que o ar é mais volátil. Isso quer dizer que as suas interações são mais fracas. Tá? Então, na hora de analisar as propriedades coligativas, quanto a pressão de vapor para líquidos puros, é essa análise que você vai fazer em ponto final. Combinado? Simples assim. Agora, e se eu adicionar um soluto? Porque essencialmente você falou, Cris, que a gente vai estudar soluções. Aí a gente vai ter uma outra análise que a gente vai começar a fazer agora, tá? Então vamos lá que eu vou apagar isso tudo aqui. De agora em diante, né, a gente vai estudar essas variações, tá bom? Então, aí entram, né, as propriedades coligativas em si mesmo. E aí, nós vamos aqui, ó, no item 2, vamos trabalhar com a tonoscopia. Ok? Ou efeito tonoscópio, mesma coisa, né? Seria aqui, ó, a variação da PV devido à adição de soluto não volátil. Nós vamos trabalhar com solutos não voláteis e ponto final, tá? Ah, e se eu colocar acetona na água, gera uma solução? Gera, mas aí não vamos estudar isso em propriedades coligativas. A gente vai estudar aqui a variação devido à adição de soluto não volátil. Solutos não voláteis, sais, açúcares, né? Compostos, no geral, que têm uma temperatura de fusão e ebulição superiores à da água, tá bom? Então, essencialmente, nós vamos estudar isso. E aí, o que nós vamos observar aqui? Presta muito atenção nisso. Quando eu gero uma solução, o que acontece lá dentro, né? Então, presta atenção nessa linha de raciocínio que vai matar absolutamente tudo. Olha aqui, ó. Quando você está lá, suponhamos, você está a 25 graus. Presta atenção, para de copiar. Você está a 25 graus. Você, suponhamos aqui, ó, tem água dentro desse recipiente, certo? Água líquida, né? Claro, igual tá ali. E aí, essa água se transforma em água na forma de vapor. Ela evapora ali. Sabe? Todo mundo sabe que a passagem do líquido para o vapor é um processo que endotérmico. Aqui que absorve energia para desfazer as ligações de hidrogênio. Gente, processos endotérmicos, ou seja, processos nos quais eu absorvo energia, fazem com que a situação final tenha mais energia do que a situação inicial, que eu estou absorvendo energia. E quanto mais energia eu tenho, menos estável tende a ser o meu sistema. Então, quando eu estou olhando só a energia, tá? Quando eu olho só a energia, pensamos na passagem do líquido para o vapor, isso não seria legal para a gente. Não faria muito sentido, energeticamente falando. Não valeria a pena, porque eu ficaria com mais energia potencial, o que não é bom, tá? Quanto mais estável, menos energético, tá? E aqui eu estou absorvendo energia. Mas isso acontece? Acontece, espontaneamente. A água está evaporando aqui, né? Ninguém sabe se isso é água. Agora, por que isso acontece? A justificativa não é energética, é aí que a gente tem que prestar atenção. Nunca justifique propriedade coligativa usando interação intermolecular. Não os efeitos tonoscópicos e ebullioscópicos para soluções.
Não usa interação, não. Você pode usar a interação para PV ali quando o líquido é puro. Se você usar a interação de agora em diante, você está errando. Tá? Então, muito cuidado onde você estuda e se você for catar a aulinha aí em outros lugares. Fique esperto, tem muita gente falando merda aí. Então, aqui, o que vai justificar essa transição acontecer de forma espontânea, porque espontânea a água evapora, não é? É porque daqui para cá você tem um aumento da entropia. Você aumenta monstruosamente a desordem do seu sistema. Então, a entropia final ela é maior do que a entropia inicial. Então, por isso, né, que a água faz uma transição de fase, mesmo que eu tenha uma absorção de energia, o que não seria vantajoso em termos de estabilidade, mas a entropia, aumentando significativamente, compensa a absorção energética. Então, toda e qualquer propriedade coligativa vai ser justificada aqui, ó, e não aqui. Combinado? Então presta atenção. Um líquido evapora para a entropia aumentar. Porque isso não é bom, mas isso é, tá bom? Então, aqui, a água evapora não é para absorver energia. Pelo amor de Deus, eu não quero ter mais energia. Mas essa transição ela é compensada pelo aumento monstruoso da entropia. Uma coisa compensa a outra, tá? Então, não é? Um líquido evapora para aumentar a sua entropia. Simples assim, ponto final. Aí, presta atenção. Aqui, ó. Você tem a água a 25 graus. Antes você tinha água pura. Né? Só que agora eu vou dissolver um soluto ali dentro. Eu vou colocar aqui um soluto. Está dissolvido, tá? É solução. Então eu tenho um soluto aqui. E aí, aqui dentro, né, a gente vai, claro, a gente só tinha água. Agora a gente tem a água e o soluto. Então eu tenho aqui um aumento no número de partículas. Antes eu só tinha água, agora eu tenho água e soluto. Então eu tenho mais partículas lá dentro. Sim. E aí? Quando eu tenho um aumento no número de partículas, gente, isso aumenta a entropia. E se aumenta a entropia, a solução ela fica mais estável. Porque, como eu disse, o aumento da entropia aumenta a estabilidade. Então, quando você dissolve alguma coisa na água, a solução ela tem um aumento de entropia considerável, fazendo com que a estabilidade seja maior. O que isso quer dizer? Há menor necessidade de transitar do líquido para o vapor. Então, aqui ela absorve energia para ganhar entropia e ficar mais estável. Quando você adiciona um soluto não volátil, ela já ganha entropia. Então eu não preciso evaporar muito para a entropia aumentar. Isso já acontece pela própria dissolução. Ou seja, essencialmente aqui, o que nós vamos ter como resultado, a taxa de evaporação cai. Simples, vai evaporar menos. E se vai evaporar menos, vai ter menos vapor. E se tiver menos vapor, vai ter menos pressão de vapor. Entendi, Cris. Então, de cara, isso aqui é a sua vida, tá? De cara. A adição de soluto, estamos falando sempre de não volátil, tá? Vou ficar escrevendo isso não. A adição de soluto diminui PV, ok? E aqui, ó, quanto maior o número de partículas,
né, maior a variação. Maior a variação. Ô, gente, presta atenção nisso aqui, ó. É a chave de propriedades coligativas, é a chave, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. É a chave de coligativas, tá bom? Isso aqui. Muito cuidado. Esse número de partículas, ele está se referindo ao mol de partículas, tá? Agora, muito cuidado. Olha aqui. Suponhamos que você tenha 1 mol por litro de NaCl. 1 mol por litro, vou escrever em M maiúsculo agora, tá? De CaCl2. E você tenha 1 mol por litro de C6H12O6. Já fique esperto. O NaCl se dissocia? Sim, em Na+Cl-. Você tem que dar conta de fazer isso, tá? Então, se eu tiver 1 mol por litro de NaCl, 1 mol de NaCl e colocar em litro de água, gerando uma solução de 1 molar, né? Nós vamos ter aqui, ó. Nós vamos ter 1 mol por litro de Na+, e 1 mol por litro de Cl-. Aqui eu vou ter 1 mol por litro de Ca2+, e 1 mol por litro, 2 mol por litro de Cl-, porque tem 2 cloretos aqui. Ó. E aqui eu vou ter 1 mol por litro de C6H12O6. Por quê? Porque esses, né, açúcares, eles não vão ionizar. Não vão, tá? Então, aqui no total, eu tenho 2 mol por litro de partículas. Eu tenho que levar em consideração, não é o que eu coloquei, mas o que foi gerado quando a solução ali passa a existir. Se os cátions se separam dos ânions, então você tem que considerá-los em quantidade separada. Tá? Então você soma aqui. Aqui também, 3 mol por litro. E aqui não vai se separar. Ah, Cris, como é que eu vou saber que não se separa? Guarda isso, tá? Moléculas não se separam, exceto os ácidos. Só os ácidos vão se separar, tá bom? Ionizar, né? Mas estamos falando de separação. Foda-se. Então, os ácidos vão se separar, o resto não. Combinado? Então, eu tenho que levar em consideração isso. Aí, presta atenção aqui. Para fechar esse pedaço. Pressão, temperatura. Se eu tivesse 3 curvas, aqui, ó, curva A, curva B e curva C, ok? Aqui, ó, A, B e C. Qual curva seria o NaCl? Qual curva seria o cloreto de cálcio? Qual curva seria aqui a glicose, por exemplo? O que você acabou de aprender? Quanto maior o número de partículas, maior a variação, né? Da propriedade coligativa, né? Nesse caso aqui, ó, deixa eu colocar assim. Menor o PV, vou deixar o trem pronto. Menor o PV. E aí você vem aqui, ó. Numa mesma temperatura, sempre fixe a temperatura, senão você vai vacilar. Fixei a temperatura. A pressão do ar, ó, ela é maior. Se a pressão do ar é maior, quer dizer que ela tem menos partículas. 2, 3 e 1. Então essa aqui, ó, é o A. A pressão do B, ela é intermediária. A pressão do C é mais baixa de todas. O que isso quer dizer? Que o C tem mais partícula. Quanto mais partícula, mais entropia, menos evapora. Por isso que a pressão é mais baixa. Então, o B é o que? E o C, que é o que tem menor pressão de vapor, é o que tem maior concentração molar de partículas. Combinado? Então, essencialmente, tudo em propriedade coligativa vai estar associado à sua capacidade de fazer essa separação, quando ela puder ser feita. Combinado? Então é isso, galerinha. Vamos continuar estudando. A gente tem muita coisa para ver. Beijo, até a próxima aula.